Oi, gente! Eu vim conversar com vocês hoje a respeito de uma cirurgia que eu fiz há mais ou menos uns 2 meses e 20 dias. Foi uma cirurgia nas axilas, tá? Essa aqui foi a cicatriz que ficou, tá? Foram mais ou menos uns 18 pontos em cada axila. Eu acredito que daqui a alguns dias essa cicatriz vai estar melhor do que está agora, porque ainda está muito recente, então ela deve clarear um pouco. E eu vim compartilhar essa experiência com vocês, porque era um distúrbio que eu tinha e que, graças a Deus, eu consegui resolver e foi ótimo. Então eu vim compartilhar com vocês a experiência, porque eu acho que pode ajudar outras pessoas, tá? Essa cirurgia se chama eczérise das apócrinas, gente. E para quem não sabe, as apócrinas são subtipos de glândulas sudoríparas, localizadas, né, algumas delas nas axilas. Glândulas sudoríparas, para quem também não conhece, são as glândulas responsáveis pela produção do nosso suor, tá, gente? E basicamente essa cirurgia, ela trata um distúrbio chamado de bromidrose, gente. O que é a bromidrose, gente? Para quem não sabe, a bromidrose é a famosa suvaqueira, gente, é o famoso CC, tá? Graças a Deus, eu nunca fui aquela pessoa de matar as pessoas quando eu entrava no elevador, tá, gente? Eu não era esse ser humano. Porque eu sempre me cuidei muito, então eu sempre tive consciência há muitos anos desse distúrbio, então eu sempre me cuidei muito. Eu fiz diversos tratamentos com toxina botulínica, eu usava sabonetes específicos, creme, enfim, uma série de coisas que me ajudavam a manter a coisa no limiar ali aceitável. Só que, gente, era uma coisa que, apesar de eu manter ali, não dava uma resolução definitiva. E eu tinha muito problema com as minhas roupas, porque assim, eu lavava às vezes 1 vez, 2 vezes, 3 vezes a roupa e o cheiro ficava lá, a roupa tava limpinha, tava cheirando amaciante, mas quando eu cheirar na região da axila, tava entranhado o suor ali, então era um suor que entranhava na roupa, sabe? Então era muito complicado de lavar, enfim. E me incomodava e eu fui buscar uma resolução definitiva para essa situação, tá, gente? E aí eu fui pesquisar. E para quem não sabe, eu sou da área de saúde, eu sou enfermeira. E mesmo sendo enfermeira, quando eu fui pesquisar, eu não tinha muito conhecimento sobre isso, tá? Eu imaginava que o problema que eu tinha se chamava hiperidrose, que também é um distúrbio das glândulas sudoríparas, mas que é diferente. E aí, quando eu fui pesquisar, eu vi que muitas pessoas faziam a cirurgia para hiperidrose e ficavam insatisfeitas com o resultado. E eu não estava entendendo por quê. Foi aí que eu, pesquisando mais a fundo, eu fui entender que existiam 2 tipos de distúrbios diferentes das glândulas sudoríparas, que é a bromidrose e a hiperidrose. A bromidrose, ela está relacionada ao odor desagradável que o suor produz. Já a hiperidrose, ela está associada ao excesso de suor, aquela quantidade, aquela pessoa às vezes que sua, que forma aquela rodela de pizza debaixo da axila, que transpira muito nas mãos. Enfim, então são distúrbios diferentes que podem estar associados ou não. Tem gente que tem a hiperidrose associada à bromidrose ou às vezes não. E aí, gente, pesquisando, eu vi que inclusive o tipo de cirurgia também era completamente diferente para tratar uma coisa e outra. Foi aí que eu entendi porque que muitas pessoas que tinham feito a cirurgia para hiperidrose tinham ficado insatisfeitas com o resultado. Porque provavelmente elas tinham associado a hiperidrose com a bromidrose, talvez tenha resolvido o suor, a quantidade, mas o cheiro continuou e as pessoas não estavam satisfeitas. Foi aí que eu fui entender essa grande diferença e percebi que eu não precisava de uma cirurgia para hiperidrose, porque eu nunca tive e não tenho excesso de suor. Eu até transpiro bem, mas não no ponto de ser classificado como uma hiperidrose. O que eu tinha era a bromidrose. E aí, gente, pesquisando, eu vi que a cirurgia da bromidrose é uma cirurgia realizada por um cirurgião plástico, que é justamente essa, da eczérise das apócrinas. E qual é o mecanismo, gente? As apócrinas, né? Por que os tratamentos dão resultados parciais? Que a gente faz assim na axila de creme, de uma série de coisas, não dão resultados definitivos. Porque muita gente acha que esse cheiro é por conta de bactérias que residem na axila. Só que o problema não é só esse, gente. Existem, assim, essas bactérias que estão na axila, tá? Só que as glândulas apócrinas, quando elas fazem a liberação do suor, elas produzem junto uma espécie de oleosidade que é própria delas. Essa oleosidade, quando entra em contato com as bactérias na axila, é que produzem esse odor desagradável. Por isso que quando você faz o tratamento com alguns cremes, até resolve uma partezinha, mas sempre volta, não é uma resolução definitiva, porque você até resolve as bactérias, mas a oleosidade da glândula continua ali. E aí você faz essa cirurgia, que é feita por um cirurgião plástico, de eczérise das apócrinas. É feito por 2 métodos combinados, tá?
faz a sucção das apócrinas e também faz uma retirada de uma parte do tecido subcutâneo, né? Que é uma parte bem generosa, visto que eu levei praticamente 18 pontos em cada axila, tá? E é feita por isso. Já a hiperidrose já é a questão do excesso de suor, tá? É uma cirurgia feita por um cirurgião torácico, as incisões geralmente são feitas no tórax e é um outro tipo de cirurgia completamente diferente, tá, gente? O tratamento para hiperidrose, que é o excesso de suor, eu acredito que já consiga ser encontrado no SUS, tá, gente? Quando eu tava pesquisando eu vi que tinha no SUS, mas o da bromidrose eu não encontrei no SUS ninguém que fizesse. Aliás, no Brasil eu também não encontrei nenhum médico. Eu encontrei acho que 2 ou 3 médicos só que fazem no Brasil inteiro. Não é uma cirurgia muito difundida no Brasil inteiro. E aqui no Rio de Janeiro eu só encontrei um cirurgião que faz esse tipo de abordagem, tá, gente? E basicamente, falando pra vocês, eu tô muito feliz com o resultado. Graças a Deus eu não tenho mais suvaqueira, gente, tá? Tá tudo direitinho. Agora é só recuperação, ficou aqui a cicatriz, né? Eu ainda tô num processo de recuperação, porque eu até consigo fazer meus movimentos com o braço e tudo, mas eu ainda sinto um desconforto leve quando eu estendo demais o braço. Ainda tem uma dormência aqui atrás nesse braço também, porque era onde eu tinha o lado direito, era o lado que eu tinha mais glândulas, né? Então foi o lado que foi mais mexido, então ainda sinto uma dormência aqui atrás, mas isso tudo com o tempo vai melhorar, é um processo, tá? A cirurgia, eu não achei ela muito dolorosa, o pós-operatório dela não é muito doloroso, tá, gente? Porém, é uma cirurgia que você fica muito dependente, muito sem autonomia. Porque assim, nos primeiros dias, gente, eu vou falar um negócio pra vocês, é difícil até pra conseguir se limpar no banheiro. Você tem que fazer um certo contorcionismo pra conseguir a coisa aqui, entendeu? Porque você fica muito limitado com os movimentos, você fica com medo de romper os pontos, enfim. É bem sofridinha assim a recuperação, sabe? Eu sou muito agitada. Então, pra mim, realmente foi um pós-operatório muito difícil, muito desgastante, sabe? Eu acho muito mais emocionalmente do que qualquer outra coisa, sabe? Mas enfim, gente, é um período, é uma fase, é um processo e eu posso dizer pra vocês que foi muito bom, o resultado ficou maravilhoso, tá? Já não tem mais nenhum tipo de suor impregnado nas minhas roupas, sabe? Às vezes eu tinha uma roupa novinha e às vezes debaixo da axila já ficava assim meio esbranquiçado de tanto ficar esfregando, sabe, gente? Então, graças a Deus, esse problema foi resolvido e eu me sinto muito mais tranquila agora com meu sovaco 100% cheiroso, gente. Tô cheirosa, tá? E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, só me mandar no direct ou então botar aqui nos comentários, tá bom, gente? Beijo!